Sumário pré-requisitos. Vamos nesta aula falar de regras de derivação, que é uma secção do capítulo das derivadas. Os pré-requisitos necessários para compreender esta aula na totalidade são conhecer o conceito de derivada e saber aplicar fórmulas matemáticas. Portanto, a aplicação geral de fórmulas matemáticas é importante ter uma fórmula dependente de vários parâmetros e conseguir substituir, ou se quisermos particularizar, cada um desses parâmetros. Os conceitos fundamentais a reter e as palavras-chave desta aula são: no fim da aula é suposto o estudante saber calcular a derivada de uma função real de variável real, recorrendo ao que nós chamamos de regras de derivação. As palavras-chave são função derivada e regras de derivação. Apresentamos, portanto, nesta secção um conjunto de regras que denominamos por regras de derivação, que nos permitem calcular derivadas de uma forma mais rápida em muitas situações. Portanto, de uma forma geral, estas regras vão permitir calcular a derivada de uma função num ponto sem estar a utilizar a definição direta, portanto, de limite, e, portanto, vai ser uma maneira mais rápida de o fazer. A regra mais simples de todas garante-nos que a derivada de uma função constante é sempre igual a zero e que a derivada de x elevado a n, onde n é uma constante real, portanto é 1, 2, 3, 4, 5, uma constante real, fica n vezes x levantado a n menos 1. Vamos então demonstrar esta primeira regra. Portanto, se considerarmos uma função fx igual a k, temos, portanto, que o f' de x, por definição, fica ao limite quando h tende para zero de f de x mais h menos f de x, tudo sobre h. E, portanto, substituindo o f de x mais h por k, portanto, a função constante significa que o f de 2 é k, o f de 3 é k, o f de 1000 é k, o f de menos 100 é k. Em geral, qualquer objeto tem imagem k, portanto, em particular, o f de x mais h fica k e o f de x também. E, portanto, substituindo, ficamos com o limite quando h tende para zero de k menos k sobre h, que dá zero, porque depois simplificarmos o k menos k fica 0 e 0 sobre h dá 0 e o limite quando h tende para 0 fica 0. Portanto, conclusão, provamos que a derivada de uma função constante é sempre igual a 0. No entanto, a demonstração de que a derivada de x levantado a n é n vezes x levantado a n menos 1 não é uma demonstração simples, porque envolve conceitos técnicos e pormenores técnicos que não estão no âmbito desta aula. Pode, no entanto, ser encontrada em qualquer livro da bibliografia. O resultado que apresentamos de seguida apresenta algumas regras de derivação. Ora, então, temos o teorema que nos diz que se tivermos f e g funções diferenciáveis em A, então f mais g e f vezes g, portanto a soma dessas funções e o produto, são ainda funções diferenciáveis no ponto A e, portanto, temos que a derivada da soma é a soma das derivadas, é o que diz esta regra da adição, significa que para derivarmos uma soma temos que derivar primeiro a primeira função da soma e depois a segunda função e depois adicionar. No caso do produto, uma regra não tão simples, mas ainda assim simples, que nos diz que a derivada do produto não é o produto das derivadas, portanto, vou chamar a atenção que não é o produto das derivadas, mas é assim, a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda. Portanto, a derivada de f vezes g no ponto A fica f' de A vezes g de A, mais f de A vezes g' de A. Já vamos ver isto na prática e vamos ver que é efetivamente simples de aplicar. Podemos ainda falar da regra da divisão. Neste caso, temos obrigatoriamente que ter a derivada no ponto A não nula. E, portanto, a função é diferenciável em A, no caso de g' de A ser diferente de zero, e a sua derivada pode ser calculada com base nesta fórmula. Um pouco mais complicada, mas não deixa de ser uma forma. Nos diz que a derivada da divisão do f por g fica a derivada de f vezes g menos f vezes g' sobre g ao quadrado, ou seja, a derivada da primeira no ponto vezes a imagem da segunda menos a imagem da primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Vamos ver que na prática a regra é fácil de aplicar. A demonstração destes resultados baseia-se sempre na definição de derivada e pode ser encontrada em qualquer livro da bibliografia. Vamos prosseguir com alguns exemplos.
Já vimos que a derivada de uma constante k é igual a zero e que a derivada de x elevado a n, onde n é um número inteiro, tipo 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora, fica n vezes x elevado a n menos 1. Portanto, para terem uma ideia, a derivada de x elevado a 5, por exemplo, com base nesta forma do x levantado a n, de acordo com esta forma, fica 5 vezes x levantado a 5 menos 1, ou seja, fica 5x à quarta. Do teorema anterior que acabámos de ver e destas regras, podemos tirar as seguintes conclusões. Por exemplo, a derivada de uma constante k vezes x levantado a n vai ser igual a kn, a k vezes n vezes x levantado a n menos 1. E isto porquê? Pela regra do produto, sabemos que a derivada de um produto de f por g fica a derivada de f vezes g mais f vezes a derivada de g. Deste modo, se tomarmos o f como sendo o k e o g como sendo o segundo fator do produto, que é x elevado a n, fica, portanto, que a derivada de k vezes x elevado a n fica a derivada do f vezes o g mais a derivada mais o k, portanto, mais o f, vezes a derivada do g. Como a derivada de k dá 0 e a derivada de x levantado a n fica, por hipótese, n vezes x levantado a n menos 1, a derivada final fica naturalmente kn vezes x levantado a n menos 1. Portanto, esta regra deduziu-se unicamente das anteriores, que já tínhamos visto até ao momento, incluindo a regra do produto. Um segundo exemplo, que utiliza as regras anteriores e a regra da divisão, ou melhor, da adição. A derivada de um polinómio 2x ao cubo menos 3x² mais 4x mais 2. Portanto, fica a derivada do primeiro fator, mais a derivada do segundo fator, mais a derivada do terceiro fator, mais a derivada do quarto fator. Portanto, nós tínhamos que a derivada da soma era a soma das derivadas, mas a soma não tem que ter dois fatores. Portanto, isto dá para estender, para generalizar a uma soma com mais que dois fatores e, portanto, na prática significa que derivar uma soma de várias parcelas significa derivar cada uma das parcelas separadamente e depois adicioná-la. Vamos então à derivada de 2x ao cubo, que é 6x², portanto isto com base na forma vista no exemplo 1 desta página, que kx levantado a n tem como derivada k vezes n vezes x levantado a n menos 1. Portanto, neste caso, no 2x ao cubo, o k é 2, o n é 3, pelo que fica 2 vezes 3, que é 6, x levantado a 3 menos 1, que fica, portanto, 2. A derivada de menos 3x², pela mesma regra, portanto, neste caso, na regra do kx levantado a n, o k está a assumir o papel de menos 3 e o n o papel de 2, portanto, fica menos 3 vezes 2, que é menos 6, vezes x levantado a 2 menos 1, que é 1, portanto, vai ficar menos 6x. A derivada de 4x dá 4, também pela mesma regra do k vezes x levantado a n, que nos diz que neste caso, tomando o k como sendo 4 e o n como sendo 1, portanto 4x é a mesma coisa que 4 vezes x levantado a 1, fica simplesmente 4 vezes x levantado a 0, e x levantado a 0 dá 1, portanto fica simplesmente 4. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 dá 1, por exemplo, 100.000 levantado a 0 dá 1, 30.000 levantado a 0 dá 1, e portanto x levantado a 0 também dá 1, fica 4. De uma forma geral, posso adiantar, quando temos uma constante vezes x, por exemplo 7x, tem como derivada 7, 10x tem como derivada 10, kx, constante vezes x, tem como derivada k. Portanto, é uma regra que na prática convém saber de cor, do mesmo modo que se sabe de cor que a derivada de uma constante dá 0, também convém saber que uma constante vezes x tem como derivada a constante k, não é? Por último, a derivada de 2 dá 0, por isso fica a forma que final 6x² menos 6x mais 4. Vamos agora no terceiro exemplo considerar na mesma o polinómio da linha anterior e do ponto de vista prático, se quisermos calcular a derivada num ponto qualquer, por exemplo 2, em vez de recorrer ao habitual limite quando h tende para 0 de f de 2 mais h menos f de 2 sobre h, como já temos a expressão derivada, neste caso podemos fazer o cálculo da derivada no ponto 2 de forma bastante mais célere, portanto substituindo na expressão f' de x, que é 6x² menos 6x mais 4, substituindo na expressão f' de x, 6x² menos 6x mais 4, o x por 2, portanto fica 6 vezes 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2 mais 4, portanto, estamos, depois das contas feitas, 2 ao quadrado é 4, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 2 é 12, 24 menos 12 dá 12, 12 mais 4 dá 16, e portanto chegamos em meia linha
ao resultado da derivada no ponto 2 sem fazer nenhum limite que envolvia terminações e cálculos complicados, como fazer o F2 mais H, etc. Portanto, como foi anunciado no início da aula, este processo de regras de derivação permite-nos, em muitos casos, para dizer a verdade, na maior parte deles, calcular a derivada de forma mais célere. Vamos ver um quarto exemplo, que faz uso das regras anteriores, das regras da multiplicação e da adição. Por exemplo, o produto de 7 menos 2x por 2x à quinta mais 4x. Temos, portanto, que de acordo com a regra do produto, que podem ver no exemplo 1, que é a derivada da primeira vez a segunda, mais a primeira vez a derivada da segunda, portanto, se tomarmos o f como sendo 7 menos 2x e o g como sendo 2x à quinta mais 4x, fica a derivada do f vezes o g mais o f vezes a derivada de g. Resta-nos agora derivar o que falta derivar e, portanto, a derivada de 7 menos 2x fica 0 menos 2, porque a derivada de 7 dá 0 e a derivada de menos 2x dá menos 2, como foi dito, não é? A derivada de kx é logo k diretamente. E, portanto, multiplica-se pelo 2x à quinta mais 4x intacto. E agora o 7 menos 2x também permanece igual. Falta derivar 2x à quinta mais 4x, que fica 10x à quarta. Portanto, 2x à quinta, aplicando a forma do kx levantado a n, o k é 2, o n é 5, fica 2 vezes 5, que é 10, x levantado a 5 menos 1, que é 4. 10x à quarta e a derivada de 4x fica simplesmente 4, já que a derivada de kx é igual a k. Fica, portanto, depois simplificada a expressão, quando multiplicamos o menos 2 por 2x à quinta mais 4x, fica simplesmente menos 4x à quinta menos 8x. E agora, na segunda parte, podemos aplicar a regra distributiva mista, portanto, 7 vezes 10x à quarta dá 70x à quarta, mais 7 vezes 4, que será supostamente 28, aqui aparece 48, mas alguma coisa está aqui estranha, tem que ser eventualmente retificada, e temos então que ali não é 48, devia ser 7 vezes 4, que é 28, era só para ver se vocês estavam atentos, e portanto, prosseguindo, multiplicando o menos 2x por 10x à quarta dá menos 20x à quinta, e multiplicando o menos 2x por 4 fica menos 8x, e então somos conduzidos a este resultado, e desta vez já aparece lá o 28, portanto o 48 em cima está mal, naturalmente. Suponhamos agora que pretendemos derivar a função definida por hx igual a x² menos x mais 2, tudo elevado a 100, com as regras dadas. Portanto, com as regras dadas, ou seja, com a regra da adição, da multiplicação e da divisão, a divisão aqui não se aplica, e eventualmente com as outras mais simples do kx levantado a n e da constante. Bom, tínhamos algumas hipóteses. A primeira hipótese era desenvolver este polinómio quadrático elevado a 100. Podíamos fazer o seu desenvolvimento de uma forma bastante trabalhosa, que era fazer x² menos x mais 2 vezes x² menos x mais 2, e depois então sobrava vezes x² menos x mais 2 elevado a 98. Mas o que é que se fazia? Ia-se fazer o desenvolvimento dos primeiros dois fatores e depois então multiplicava-se por x² menos x mais 2 elevado a 98. Desse x² menos x mais 2 elevado a 98, temos novamente de destacar dois fatores e depois ficava esses dois fatores vezes o polinómio levantado a 96 e fazíamos isto sucessivamente e ao fim de um dia tínhamos o polinómio expandido. Mas depois o que é facto é que podíamos aplicar as regras de derivação para calcular a derivada. Mas este processo não parece nada prático, do ponto de vista prático é impossível, e até do ponto de vista computacional tem alguns problemas, porque executar as tarefas muitas vezes ainda consome alguns recursos. Por isso, vamos naturalmente abordar outra forma para fazer a resolução deste problema. Portanto, aqui ainda aparece uma outra hipótese, que é utilizar a regra do produto. Portanto, ficava x² menos x mais 2 vezes x² menos x mais 2 elevado a 99. E depois fazíamos a regra do produto e quando chegássemos à derivada elevada a 99, destacávamos um fator e fazíamos esse fator vezes a expressão levantada a 98 e assim por diante. E também dava muito trabalho. Vamos aprender uma maneira mais rápida para resolver este problema. Portanto, outro método. Vamos considerar fx igual a x levantado a 100
e gx igual a x² menos x mais 2. Ou seja, o gx é a base da potência e o fx igual a x elevado a 100 representa, da sua forma mais pura, a potência. Portanto, nós podemos utilizar a função composta de f com g para obter a expressão algébrica de h. Portanto, h de x não é mais do que o f de gx. Portanto, o que é o f de gx? O f de 20 vai ser 20 levantado a 100. O f de 1000 é 1000 levantado a 100. O f de 47 é 47 levantado a 100. O f de gx é gx levantado a 100, mas como gx é x² menos x mais 2, fica x² menos x mais 2 levantado a 100, que é rigorosamente igual ao gx. Está então justificado porque é que hx pode escrever como composição de f com g. Portanto, se soubermos derivar a função composta, ficamos com o problema resolvido sem ter que fazer aquela expansão de 100 polinómios muito impraticável e tediosa. Portanto, precisamos então de saber calcular a derivada da composta de duas funções. O teorema que vamos ver de seguida vai-nos dar uma fórmula para derivar a composta que relaciona as derivadas de f e de g. Temos então o teorema, também denominado por regra da derivação da composta, portanto, que nos diz que quando temos duas funções f e g definidas em determinados domínios, portanto, isto são condições meramente formais, na prática interessa-nos mais a forma. A derivada da composta de f com g no ponto A fica a derivada de g em A vezes a derivada de f em g de A. Portanto, em g de A a forma pode parecer complicada, mas na prática vai-se aplicar sem grande dificuldade. Vamos então prosseguir com o exemplo. No seguimento do exemplo anterior, temos que h de x é x² menos x mais 2 elevado a 100, fx igual a x levantado a 100 e que o gx é igual a x² menos x mais 2. E sabemos que hx vai ser igual ao f de gx. Como o f' de x vai ser, como já tínhamos visto, a derivada de x levantado a 100, que é 100 vezes x levantado a 100 menos 1, que é 100, que é x levantado a 99, e também temos que a derivada de g vai ser a derivada do polinómio quadrático, que é 2x menos 1, portanto a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de x dá 1, a derivada de 2 dá 0. Nós temos, se aplicarmos a regra da composta, a regra da derivação da composta, temos que a derivada de h vai ser o g' de x, portanto, a derivada de f após g de x vai ser igual ao g' de x vezes o f' de gx, portanto, o g' de x já calculamos e dá 2x menos 1, e o f' de x é 100 vezes x levantado a 99, pelo que o f' de gx vai ser 100 vezes gx elevado a 99, e como o gx é x² menos x mais 2, fica então x² menos x mais 2 elevado a 99. Podemos ainda simplificar o 2x menos 1 vezes 100, e fica 200x menos 100, e manter o x² menos x mais 2 elevado a 99. Portanto, através deste processo, fizemos de uma forma célere a derivada desta potência do expoente 100. Como corolário do teorema anterior, temos as regras de derivação apresentadas na tabela seguinte. Temos, portanto, diversas regras, todas elas se deduziam com a definição de derivada, e, portanto, com o limite, e a ideia será, com base nestas fórmulas, conseguir calcular todas as expressões derivadas que precisarmos. Portanto, a derivada da soma é a primeira, é mais trivial. Temos também a do produto, a da divisão, depois a de uma função exponencial, a das funções trigonométricas, logarítmicas. Bom, na prática, o que pretendemos é aprender a aplicar estas formas, porque depois de saber fazer para umas, é fácil de reconhecer qual é que é a forma a aplicar e fazer para as outras. Nos exemplos que vamos apresentar de seguida, vamos aplicar cada uma destas regras e identificar, à medida que as calculamos, identificar a regra que se está a aplicar. Por exemplo, para calcular a derivada deste polinómio, vamos utilizar a regra da soma, que diz que a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada de k vezes uma função que diz que podemos passar a constante para fora e derivar apenas a função, e vamos utilizar ainda a derivada de x levantada a k, portanto nós falamos da derivada de x levantada a n, mas habitualmente também se utiliza o k para denominar uma constante no expoente, que fica
k vezes x elevado a k menos 1. Temos então que a derivada também de uma constante também dá zero e, portanto, vamos ter que a derivada em causa vai ficar a derivada de 6x à quinta menos a derivada de 2 quintos de x mais a derivada de 6. A derivada de 6x à quinta fica 6 vezes 5, portanto o 6 fica à espera que se derive o x à quinta. E a derivada de x à quinta, de acordo com a forma da derivada de x levantado a k, quando o k é 5, não é? Fica k vezes x levantado a k menos 1, portanto fica 5x levantado a 5 menos 1, que vai dar 4 no passo seguinte, naturalmente. E falta ainda derivar o 2 quintos de x, fica 2 quintos vezes a derivada de x. Portanto, nós aqui estamos a aplicar a regra de kf' vai ser k vezes f'. Então, passamos a constante para fora e derivamos o x que tem derivada 1. E temos então que a derivada da constante k dá 0. E, portanto, contas feitas, como 6 vezes 5 é 30, fica 30 x à quarta menos 2 quintos. E fica então a derivada feita. Temos aqui um outro exemplo, que é a regra da aplicação da regra, que ainda não aplicámos até o momento, que é a regra da potência. Ora, com base nas tabelas, nós temos que a regra da potência nos diz que a derivada de f levantada a k fica k vezes f levantada a k menos 1 vezes f'. Portanto, quando temos uma constante no expoente, nós podemos fazer a derivada de f levantada essa constante através desta forma, depois de naturalmente identificar o que é a constante e o que é o expoente. Neste caso concreto, naturalmente que a constante será o k igual a 3 e a base é 4x menos 2. Portanto, o f é 4x menos 2 e o k vai ser 3. Por isso, vai ficar 3, que é o k, vezes a função levantada a k menos 1, portanto, a 3 menos 1 que dá 2, f levantado f levantado a k menos 1 é o que estamos a ver mais chegado à direita. E temos, portanto, que a derivada do f, o f', que é a derivada de 4x menos 2, será naturalmente 4. Já vimos que sim, portanto fica a derivada de 4x menos a derivada de 2, portanto fica 4. E, portanto, vamos ter que, contas feitas, 3 vezes 4 dá 12, a multiplicação goza da propriedade comutativa, portanto temos que multiplicar o 3 por 4 e fica 12 vezes 4x menos 2 ao quadrado. E chega ao fim este exemplo. Temos agora um produto. Antes de prosseguir, eu recomendo que trabalhem com uma versão impressa da tabela de derivadas que está no fim da ficha de trabalho. É mais fácil assim, portanto, à medida que eu vou falando, vão consultando quais são as tabelas, quais são as regras que estão em causa. A tabela está bastante desenvolvida, podem ir fazendo pausa no vídeo para conseguir acompanhar o que eu vou explicando, que há de lá sempre corresponder a uma das formas que lá aparece. Temos, portanto, que neste produto vamos utilizar a regra do produto. Portanto, é a regra principal que vamos usar. Claro que utilizamos outras à mistura, mas a principal é a regra do produto. E temos então que identificar o que é o f, que é o g. Portanto, o f é o primeiro fator, portanto 5x ao cubo menos 3x, e o g é o segundo fator, 1 mais 2x ao quadrado. Portanto, fica a derivada do primeiro fator vezes o segundo intacto, mais o f vezes a derivada do g. Temos, portanto, que a derivada de 5x ao cubo menos 3x é 15x quadrado menos 3. Portanto, que a derivada de 5x ao cubo é 5 vezes 3 vezes x levantado a 3 menos 1, que dá 2. Portanto, e a derivada de 3x vai dar simplesmente 3. Mantém-se o 1 mais 2x ao quadrado intacto. E depois temos então que fica 5x ao cubo menos 3x vezes a derivada de 1 mais 2x ao quadrado, que é 4x. Portanto, a derivada de 1 dá 0, a derivada de 2x ao quadrado fica 2 vezes 2, x levantado a 2 menos 1, e portanto fica simplesmente 4x. O que nos resta fazer nesta fase já não tem nada a ver com derivadas, mas sim com a expansão de polinómios. Portanto, 15x quadrado vezes 1 dá 15x quadrado. 15x quadrado vezes 2x ao quadrado dá 30x ao quadrado. Portanto, multiplica-se o 15 por 2 e o x ao quadrado fica x à quarta. Portanto, são os expoentes, já que são potências com a mesma base. Multiplicação de potências com a mesma base. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 vezes 2x ao quadrado dá menos 6x quadrado. E prosseguindo, temos 5x ao cubo vezes 4x dá 20x à quarta. Menos 3x vezes 4x dá menos 12x ao quadrado. E temos, portanto, que expressão simplificada fica esta última que estamos a visualizar. Portanto, o 50x à quarta resultou de fazer 30x à quarta mais 20x à quarta. O menos 3x ao quadrado resultou de fazer
15x ao quadrado menos 12x ao quadrado e ainda menos 6x ao quadrado e o menos 3 permaneceu na mesma. Derivada então agora de uma divisão de dois polinómios. Temos, portanto, que utilizar a regra da divisão, que diz que a derivada de f por g é f' vezes g menos f vezes g' sobre g ao quadrado. O f vai ser o numerador, portanto 2x ao cubo menos 3. O g vai ser o denominador, x quadrado mais 2x, e portanto temos que fazer f' vezes g menos f vezes g' sobre g ao quadrado. Nesta fase, resta-nos derivar o que houver para derivar, e no caso de o 2x ao cubo menos 3 fica simplesmente 6x ao quadrado, portanto que é 2 vezes 3x levantado a 3 menos 1, a derivada de 3 dá 0, vezes o segundo fator intacto, vezes o g intacto, menos o f intacto, vezes a derivada do g, que fica 2x mais 2, porque a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de 2x dá 2, e o denominador não se expande, é habitual deixá-lo nesta forma, porque das aplicações que vamos fazer deste assunto, interessa-nos ter a expressão ao quadrado para garantirmos que ela é sempre positiva ou nula. Temos agora então que desenvolver o numerador, portanto, nesta fase já nada tem a ver com derivadas, é simplesmente de desenvolvimento e cálculo algébrico. Portanto, temos que 6x ao quadrado vezes x ao quadrado dá 6x à quarta, 6x ao quadrado vezes 2x dá 12x ao cubo. E então, vamos agora desenvolver o 2x ao cubo vezes 2x, que dá 4x à quarta, o 2x ao cubo vezes 2, que é 4x ao cubo, o menos 3 vezes 2x, que é menos 6x, e o menos 3 vezes 2, que é simplesmente menos 6. O denominador permanece na mesma, e agora, simplificações feitas, somos conduzidos a este resultado final, depois desembaraçar de parênteses o numerador e agrupar ou somar os fatores com o mesmo grau. Vamos agora calcular a derivada de uma função exponencial, portanto é a função exponencial de base e, sempre que é uma constante levantada a uma expressão em x, chama-se função exponencial. E temos então que aplicar a regra correspondente, portanto a regra da derivação da função exponencial, que diz que a derivada de e elevado a f fica f' vezes e elevado a f. O que é o f? O f vai ser o 2x ao quadrado menos 2x. Nós mantemos o 3 atrás, portanto, na aplicação daquela regra que diz que a derivada de k vezes f fica k vezes a derivada de f. Portanto, o 3 fica à espera da derivada do resto. E derivada do resto fica a derivada do expoente. Portanto, o f é o 2x ao quadrado menos 2x. Portanto, fica a derivada do f. Derivada do f vezes o e elevado a f. Resta-nos agora derivar o polinómio quadrático, fica portanto 3, vezes 4x menos 2, portanto 4x é a derivada de 2x ao quadrado e menos 2 é a derivada de menos 2x, vezes a função exponencial, e então podemos ainda multiplicar o 3 por 4x menos 2 e fica 12x menos 6, e chegamos ao fim deste exemplo. Derivada de uma raiz quadrada. Esta regra não aparece no formulário. No entanto, vamos utilizar a regra da potência, porque nós sabemos que dá para exprimir raízes na forma de potência. E, portanto, vamos ter que a derivada de 2x ao quadrado menos x é a mesma coisa que a derivada de 2x ao quadrado menos x elevada a 1 meio. Portanto, a raiz quadrada de uma expressão é a mesma coisa que a expressão elevada a 1 meio. E, portanto, na regra da potência, o f vai ser 2x quadrado menos x, o k vai ser 1 meio, pelo que fica k vezes f levantado a k menos 1, portanto 1 meio menos 1 contas feitas dá menos 1 meio, vezes a derivada do f, portanto a derivada de 2x quadrado menos x dá 4x menos 1. E agora, o que vamos fazer já não tem a ver com derivadas, tem a ver com simplificação de expressão. 1 meio vezes 4x menos 1, portanto temos que passar o 4x menos 1 para o pé de 1 meio, porque a multiplicação goza da propriedade comutativa, portanto a ordem pela qual fazemos a operação não interfere no resultado final. 1 meio vezes 4x menos 1 fica 1 meio vezes 4x, que é 2x, 1 meio vezes menos 1 fica menos 1 meio, e portanto mantém-se o 2x ao quadrado menos x levantado a menos 1 meio, que pode ficar assim, ou pode também, se pretendermos, passar para o denominador, já que uma expressão levantada a menos 1 meio é 1 sobre a expressão levantada a 1 meio, e a expressão levantada a 1 meio é a raiz quadrada da expressão, portanto dá origem a este último aspecto final. Derivada de um logaritmo. Há uma regra para a derivada de logaritmo, que nos diz que a derivada de ln de f fica f' sobre f. Temos, portanto, que
identificar o f, que naturalmente será o argumento do logaritmo, que é 2 menos 4x ao quadrado. Fica, portanto, a derivada de 2 menos 4x ao quadrado, ou seja, f' sobre o f, e a derivada de 2 menos 4x ao quadrado dá menos 8x, que é a derivada de 2, que é 0, menos a derivada de 4x ao quadrado, que é menos 8x, sobre a expressão f. A aula já vai longa, mas podemos terminar com as derivadas de ordem superior à primeira, ou seja, a segunda derivada, a terceira, a quarta, a quinta. O que é que significa esta definição e o que é que ali está escrito? Do ponto de vista prático, a derivada de ordem 0 é a função original. A derivada de ordem 1, que temos feito até o momento, também se costuma pôr f elevado a 1, f e no expoente põe-se 1 entre parênteses. A derivada de ordem 2 põe-se f e no expoente põe-se um 2 entre parênteses. A derivada de ordem 3 põe-se um 3 entre parênteses e assim por diante, porque senão chegávamos à derivada de ordem 10 e tínhamos que pôr 10 plicas, ficava f linha 10 vezes 10 linhas, portanto ficava uma coisa impraticável, portanto aí põe-se simplesmente f e põe-se no expoente 10 entre parênteses. E o que é que significa? Vai ser o que vamos ver no segundo exemplo. De uma forma genérica, a segunda derivada é a derivada da derivada, a terceira derivada é a derivada da derivada da derivada, portanto um processo progressivo e que na prática não é difícil. Temos então um exemplo. Por exemplo, fazer isto para fazer as várias derivadas para x ao cubo menos 3x² mais 2 e para x ln de x. Temos então, vamos calcular diversas derivadas até à ordem maior do que 5. No primeiro caso, vamos ter que a derivada de x ao cubo menos 3x² mais 2 é da forma que estamos habituados a fazer a derivada de x ao cubo, que dá 3x ao quadrado, menos a derivada de 3x ao quadrado, que é 6x, mais a derivada de 2, que é 0. A segunda derivada é a derivada da derivada. Portanto, vamos derivar agora o 3x ao quadrado menos 6x e fica, portanto, 6x menos 6, portanto, da forma que já nos habituámos. A terceira derivada vai ser a derivada desta segunda derivada, portanto, a derivada de 6x menos 6, que vai ficar naturalmente a derivada de 6x, que é 6 menos 0. E a quarta derivada já vai dar 0, porque era a derivada de 6. A quinta derivada é a derivada de 0, que dá 0. A sexta, a sétima. Portanto, o que eu digo aqui é que a derivada de ordem superior a 4 dá sempre 0. Portanto, temos as derivadas todas calculadas para a ordem superior a 4. No segundo caso, aplicando a regra do produto, conseguimos chegar facilmente ao facto que a derivada de x vezes ln de x dá ln de x mais 1. Agora, derivando novamente esta expressão, fica a derivada de ln de x, que é 1 sobre x, mais a derivada de 1, que é 0. Derivando novamente esta expressão, somos conduzidos a menos 1 sobre x ao quadrado. Portanto, isto pode-se fazer utilizando a regra da divisão, portanto, f a dividir por g. Chega-se a este resultado, deixo isto como exercício. A quarta derivada e assim por diante, se continuássemos a quarta derivada, que é a derivada da terceira derivada, dá 2 sobre x ao cubo, também pela regra da divisão, e as derivadas por aí fora conduzem-nos a esta expressão bastante complicada, que envolve fatoriais, mas que conduz ao resultado final. Não vamos entrar em grandes pormenores, mas basicamente para entenderem 100% este último resultado, teríamos que definir o fatorial, o que não é difícil. Por exemplo, o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1. O 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1 e assim por diante. Ali está a dizer é que n vezes é o n menos 2 fatorial. Por exemplo, quando o n é 14, ficava 14 menos 2 fatorial, ou seja, ficava 12 fatorial, que é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, por ali fora até ao 1. Portanto, é o que diz esta forma. A próxima tarefa vai ser praticar e bem estes conceitos, resolvendo exercícios todos, que não são poucos, da ficha de derivadas. Portanto, é muito importante que saibam aplicar as regras todas e que as saibam de cor. Portanto, o primeiro sintoma de que já estão com esta etapa cumprida é precisamente saberem as regras de cor, as regras de derivação de cor que têm na tabela de derivadas, e sabendo-as de cor, consegue-se através de muita prática. Portanto, eu apresento derivadas de A a Z, portanto 20 e tal derivadas para vocês fazerem, e recomendo que o façam com a máxima atenção e confirmem sempre os resultados.